Promotor Alessio Nogueira, como está o andamento a respeito de uma ação também do Ministério Público, até com recomendações, enfim, do que diz respeito a, pelo menos, limitação de terceirizações em contrapartida aos próprios servidores públicos concursados? Essa ação, existe uma ação promovida pelo Ministério Público lá em 2013, se não me engano, justamente questionando o excesso ou volume de terceirizações existente em Bento Gonçalves. Esse processo teve início, então, naquele ano, e a administração, que estava recém assumindo, a gente fez uma audiência judicial, e nessa audiência houve o compromisso de, primeiro momento, abrir concurso para vários cargos. Este concurso foi aberto, a gente sabe, em 2014, houve aquela infelicidade daquelas fraudes que acabaram anulando grande parte, praticamente todo o concurso, e isso atrasou realmente esse cronograma de substituição das terceirizações por concursados, que é o ideal num sistema de administração pública. A partir de então, com a realização de novos concursos, tivemos na sequência outros concursos, houve também um empenho da Secretaria de Saúde, né, pelo seu atual secretário, de rever, de reduzir as terceirizações nesse setor, que era onde o mais crítico, vamos assim dizer, com maior número, e isso tem se verificado. A gente teve uma redução substancial nas terceirizações, no espírito daquele acerto, daquele ajuste que teve lá em 2013, que apesar da demora, mas é uma demora natural, porque na questão dos terceirizados a gente tem acompanhado, ela é geral e é complexa, mas a gente acredita estar no bom caminho aí para resolver essa questão. Dentro dessa generalidade, a gente observa também que alguns entes municipais, né, estão usando a terceirização como uma forma também de encaixes políticos de seus favorecidos. A gente viu nas reportagens, a gente tem que apurar, está apurando essa possibilidade, mas como eu digo, a questão, o alvo deste momento é se reduzir as terceirizações a um limite tolerável, esse canal, eventualmente, de acesso, vamos dizer assim, indevido de terceiros à administração pública, por indicações ou parentesco, isso acaba também sendo reduzido drasticamente e, eventualmente, até cessa. Então, a ideia é diminuir o foco, né? A ideia é focar na relação terceirização. Quanto mais a gente diminuir essa terceirização e migrar para um universo de servidores concursados, muito menor âmbito vai ter de esses canais de favorecimento. O Ministério Público detém a informação de que esses terceirizados que estão atuando têm algum vínculo parentesco, haja alguma indicação aqui em Bento Gonçalves? Nós temos um inquérito em andamento sobre isso e existem alguns casos, mas eles são, eu vou lhe dar um exemplo assim, da dificuldade às vezes do trato. Existem alguns parentes entre si de funções muito singelas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, realmente é um exemplo abstrato, mas representa o que eu quero dizer. Por exemplo, nós temos um servidor um terceirizado que trabalha na limpeza e outro terceirizado, irmão, que trabalha no setor lá de capinagem, vamos assim dizer. É difícil dizer que um influenciou o outro, porque eles não têm cargo de chefia, né? Eles não são diretores, eles não são. Então, e esse caso é uma situação que parece distinta que nós temos algumas situações assim, que eu não diria que seriam o mesmo caso que estão sendo investigados. Nós temos outras situações de pessoas que já não eram mais, não são mais, ou que entraram concomitantemente, que entrou, saiu o parente. Então, o que eu tenho que dizer é o seguinte: esse inquérito está aberto ainda, estamos averiguando algumas situações, mas a maioria das situações que vimos são dessa natureza. Não identificamos, pelo menos até agora, uma situação aberta de indicações explícitas, vamos assim dizer, de parentes usando terceirização.